Fala meu amigo ou minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você está depositando seu tempo e a sua atenção aqui, eu sinto uma responsabilidade muito grande sobre isso, tá? Então o compromisso que eu tenho com você sempre será com a qualidade da informação que eu vou te passar nesses vídeos e nesse canal, fechado? Turma, vamos lá, mais uma semana começando. Como de costume, eu desejo uma excelente semana para você. Espero que você consiga alcançar o que você está estabelecendo de objetivo e de meta para você. E vamos para cima. Cara, novamente, o conteúdo de hoje, ele vai ser um conteúdo que ele tem como base um tema, um aprendizado específico, um tópico específico desse livro que eu tô lendo, que é o Ultra Aprendizado, né? Ele é um livro bem denso, ele é um livro bem técnico, ele é um livro bem detalhado, e é um livro que, se você quiser ler ele, né? Não ler, mas estudar ele de uma maneira muito eficiente, é impossível que você faça isso numa velocidade muito grande, né? Então, diferente de, por exemplo, um tipo de livro que você consegue ler em 2, talvez 3 dias, esse livro aqui, se você fizer da maneira correta, da maneira que tem que ser feito, você não consegue ler ele numa velocidade tão grande. Então, vai completar um mês que eu tô lendo esse livro, ainda tô na página 170, para vocês terem uma ideia. E ele tem, basicamente, 300 páginas quase. Então, eu não vou falar especificamente sobre esse tema e linkar, basicamente, o conteúdo em si, pautar o conteúdo em si desse vídeo com relação a temas semelhantes do próprio livro, mas eu vou pegar como base um aprendizado específico e eu vou levantar esse aprendizado e correlacionar ele basicamente com alguma coisa, uma percepção que eu tenho e uma coisa que é extremamente importante, que foi muito importante na minha vida e continua sendo importante para a minha vida, e que eu acredito que, se você estiver iniciando, por exemplo, em algum tipo de trabalho, se você basicamente estiver desenvolvendo uma nova função ou estiver se aprimorando de alguma forma, em alguma competência técnica, alguma coisa que você vai, enfim, empregar aquela habilidade com o trabalho, você vai vender a sua hora, você vai vender o seu tempo, o seu esforço para ganhar, um dinheiro em troca daquele trabalho que você vai fazer, eu acredito que isso daqui seja extremamente importante e valioso para você, fechou? Qual que o ponto central? Eu tinha feito até umas anotaçõezinhas aqui. Deixa eu ver se eu consigo arrastar aqui para o monitor, que fica mais fácil para ver. Vamos lá. Vamos lá. Dentro desse livro aqui, ele fala basicamente sobre como que a gente consegue aprender de uma maneira mais eficiente, né? Porém, o tema ele não se limita somente a esse fato, né? Então, o autor, o Scott, ele consegue trazer muitos temas, muitas coisas que têm relação com isso. E dentro dessas coisas que ele traz, que tem relação com esse tema principal, que é como que a gente aprende de uma maneira mais eficiente, ele também fala sobre a importância do conhecimento. E falando sobre a importância do conhecimento, ele fala que existem diversos conhecimentos, né? Então, se você pegar, por exemplo, numa gama de estudos, em alguma coisa que você vai se aprimorar, cara, tem bastante coisa que você pode saber na sua vida. A questão é que uma coisa que eu sempre menciono nos vídeos, que tem como base uma coisa que eu venho aprendendo muito com o Lavo, desses conhecimentos que a gente tem disponíveis, quais que são esses conhecimentos que merecem a nossa atenção? O que é importante você aprender hoje, dada a fase de vida que você está? E o que basicamente não precisa necessariamente ser aprendido hoje, mas pode ser aprendido no futuro próximo, ou no futuro um pouco mais longo, sabe? Então existem coisas que elas são interessantes de se aprender e são interessantes você depositar um pouco de tempo e atenção e esforço para você dominar determinada habilidade, mas não necessariamente você precisa fazer aquilo nesse exato momento, sabe? E como justificativa, por exemplo, desse raciocínio geral que a gente está tendo aqui, o Scott ele traz que todo conhecimento ele é útil, mas existem conhecimentos que são necessários em determinada fase e em outras não. Então, o que basicamente define a qualidade, a praticidade e a utilidade daquele conhecimento que você está buscando entender, se aprimorar um pouco mais, é como que basicamente aquele conhecimento e todas aquelas informações elas se interagem com a realidade, né? Então, basicamente, caramba, eu poderia simplesmente me debruçar sobre uma série de livros, começar a comprar um monte de conteúdo, começar a conhecer pessoas e me relacionar com pessoas que entendem sobre investimentos. Caramba, eu ia aprimorar muito o meu repertório com relação a esse conhecimento, né? Eu iria basicamente conhecer pessoas novas que provavelmente me dariam novas possibilidades, novas oportunidades, porém, a aplicabilidade daquele conhecimento, daquela função específica, ela não seria uma coisa que ia tracionar tanto na minha realidade. Porque a minha fase de vida, basicamente, não corrobora muito com uma sobra de dinheiro muito grande que eu consigo ter com relação à receita que eu tenho, para mim conseguir investir isso com uma consistência muito certa. Então, por exemplo, tem meses que eu consigo ter uma sobra financeira maior. Tem meses que eu não estou com cliente, então é uma sobra um pouco menor. Então, existe essa ondulação e essa oscilação. E que, dado a importância do investimento, a gente precisa ter uma certa constância em investir em ativos, né? Então, basicamente, não condiz muito. Por mais que seja um conhecimento, uma habilidade importante de se adquirir, dado o meu contexto de vida, aquilo não tem uma certa interação com a realidade, então eu não consigo aplicar um pouco de tração e aplicabilidade naquilo.
entende? Então, o Scott, ele defende essa tese de que, caramba, o conhecimento que não interage com a realidade, basicamente é um conhecimento que ele se torna inútil, porque a melhor forma de você honrar um aprendizado, a melhor forma de você honrar um conhecimento que você consegue adquirir é com a prática daquilo, porque a real aplicação, a real tração daquilo no seu mundo real, no seu contexto atual, é o que de fato vai permitir com que você colhe o resultado e os benefícios daquele conhecimento que você adquiriu, entende? Então, basicamente, ele usa muita coisa para justificar isso, e que justifica que você fala, caramba, ele tá certo nisso daqui. E uma das principais coisas que ele usa como justificativa é basta você se lembrar dos seus anos de escola. Então a gente passa anos e anos e anos na escola, e, cara, a imensa maioria das pessoas que eu conheço, inclusive eu, a gente não tem recordação nenhuma das coisas que a gente aprendeu. E não só a gente não tem recordação das coisas que a gente aprendeu na escola, como a gente não consegue aplicar de uma maneira um pouco contextualizada, de uma maneira muito prática mesmo, as coisas que a gente absorveu. Então são anos e anos e anos estudando uma série de coisas que você não tem uma aplicabilidade na sua vida real, na sua vida adulta. Obviamente que são conhecimentos necessários, são conhecimentos que têm uma certa influência na sua formação como pessoa, mas são basicamente etapas que você vai concluindo para que você avance naquele período da sua vida. E não necessariamente você vai usar aquilo basicamente para um trabalho que você faça, para uma coisa que você tenha que desenvolver, alguma coisa que vai gerar um real valor na sua vida adulta, entende? Então, quando a gente cresce, quando a gente se torna adultos, basicamente existem uma série de competências, existem conhecimentos e blocos de conhecimentos que são valorizados e que, ao serem aplicados, a gente consegue ter uma vida tranquila. E, basicamente, esses estudos que a gente costuma ter na escola não têm essa certa relação, entende? Então, a distância entre um conhecimento aprendido e a real aplicabilidade daquilo é muito grande. Então a gente não consegue ter uma atração com relação àquilo. Então esse é um dos pontos que ele usa para justificar. Ele fala bastante sobre esse tema das escolas e é uma coisa bem interessante de você, caso você tenha um livro, enfim, você debruçar bastante sobre esse tema específico. Só que qual que é o ponto que eu quero justificar 6 minutos de vídeo para começar o real tema? Cara, sobre a importância da gente ter essa consciência do que é ou não útil pra gente e de como que isso interagiu comigo em uma certa fase da minha vida. Então, inclusive, essa semana semana que passou, completou 3 anos que eu estou prestando serviço no marketing digital. E, cara, quando eu comecei a prestar serviço no marketing digital, é muito natural que a gente comece num volume muito grande de estudos, num volume muito grande de consumo, e basicamente poucas coisas daquilo que a gente está se debruçando para aprender tem uma certa relação com o que a gente de fato precisa fazer para a gente conseguir pegar um pouco de tração no mercado digital. Então, quando eu comecei basicamente a entender como que funcionava o mercado digital, falei, caramba, eu preciso trabalhar, né? E muita coisa que eu estudava, muita coisa que eu fui influenciado a fazer, muitas pessoas que eu comprei conteúdo, muitas pessoas que eu comecei a me relacionar, que eu comecei a projetar como um cenário ideal e uma certa referência para minha vida, cara, basicamente aqueles conteúdos, aquelas pessoas não tinham a mínima relação basicamente com o que eu precisava para conseguir aquele estágio principal. Então, veja, eu comecei muito com uma ideia de que, caramba, nossa, as coisas aqui parecem ser mais fáceis, né? Então, caramba, se eu começar a fazer o que esse cara tá mandando fazer aqui, existe uma probabilidade enorme de daqui 6 meses, no máximo 1 ano, eu estar com uma vida muito boa, eu estar ganhando muito dinheiro, né? Porque de um lado, quando a gente começa no marketing digital, de um lado a gente tem boas pessoas, não entenda boas no sentido ético, ético de fato, porque, enfim, nem todas essas pessoas têm um senso ético muito bom, mas a gente tem boas pessoas a nível de publicidade. Então, de fato, tem pessoas que conseguem produzir bons materiais e conseguem jogar esses materiais, esses anúncios, essas publicidades, essas propagandas para as pessoas certas, de fato. Então, para as pessoas que estão basicamente num nível, no estágio de vida que corrobora muito com aquilo que a pessoa está falando. Então essas pessoas, elas têm esse poder de manipulação. E a merda é que essas pessoas, elas prometem facilidade, elas prometem basicamente que você vai conseguir uma coisa que você não vai precisar exercer um trabalho muito duro com relação àquilo. E do outro lado, você tem essas pessoas de um lado, do outro você tem uma gama muito grande de pessoas que eu me enquadrei durante muito tempo com relação a essas pessoas, cara, milhares de pessoas que basicamente elas querem muita coisa, elas querem fazer muito aquilo, elas querem toda aquela facilidade, elas querem conquistar tudo aquilo que está sendo prometido a elas, mas elas basicamente não têm a mínima noção do meio e do trabalho que elas vão precisar exercer para conquistar aquilo. Então casa perfeitamente. Uma pessoa prometendo o mundo e uma pessoa que acredita que é possível ela conseguir esse mundo, que aquilo que aquela pessoa está vendendo para ela, está prometendo para ela, será o meio para que ela consiga basicamente alcançar aquilo que a pessoa está prometendo e que ela tenha uma certa relação com aquilo, de flertar com aquele mundo, entende? Então acontece que você manter esse comportamento por muito tempo de consumo, veja, naturalmente todos os seres humanos, principalmente o brasileiro,
tem um nível de consumo muito alto com relação a uma série de coisas. Normalmente a gente atribui a troca de dinheiro, basicamente, a consumir alguma coisa porque a gente acredita que aquilo vai fazer bem pra gente. Então a gente tá triste, a gente compra alguma coisa. A gente tá feliz, a gente compra alguma coisa. A gente tá meio, sei lá, neutro, meio, caramba, não sei o que eu tô pensando, eu vou comprar alguma coisa. Então, essa compra, esse consumo, geralmente, ele é uma ponte, é um intermediário, basicamente, pra gente tentar buscar determinada satisfação, felicidade que a gente esteja projetando naquele momento, né? Então, quando junta essas duas pessoas, basicamente, você tem essa troca. O problema é que, à medida que isso vai se estendendo, você costuma manter esse comportamento de consumo por muito, muito, muito tempo. Possa ser que você mantenha por dias, possa ser que você mantenha por semanas, ou possa ser que você seja uma daquelas pessoas que mantém esse comportamento por anos, né? Pessoas que, se você for conversar com a pessoa, inclusive eu comentei isso num vídeo, que quando eu fui pro evento do Wendel Carvalho, eu conversei com pessoas que eu falei, caralho, o cara, ele tem 6, 7 anos que ele conhece o Wendel e ele tem abarrotado na biblioteca dele uma série de cursos. Ele comprou curso pra caramba, ele comprou livro pra caramba, ele comprou conteúdo pra caramba, ele conhece todas as pessoas que vendem mentorias, ele tem acesso a essas mentorias. Só que quando você olha pra vida do cara, não tem real aplicabilidade de nada. Porque simplesmente ele tem esse consumo ele tem esse padrão de consumir, e de consumir coisas que basicamente não tem uma certa relação com a realidade dele, né? Então isso é um problema gigantesco. E quando a gente para pra pensar nesse padrão de consumo desenfreado, cara, isso é terrível. Terrível porque o próprio conhecimento que você está tentando buscar, basicamente você não está tentando buscar aquele próprio conhecimento que a pessoa está prometendo. Você basicamente está se adequando e tentando adequar o seu mundo àquela promessa. Então a pessoa, ela promete pra você que você vai conseguir ter determinada coisa. E aí você compra, você consome aquele produto da pessoa literalmente porque você acredita que em certo momento, em algum momento da sua vida, com muita facilidade, você vai conseguir aquilo. Então basicamente o motivo pelo qual você compra alguma coisa não é pelo conhecimento em específico, mas é por como a pessoa promete aquilo pra você e ela promete que aquilo será o meio pra você conseguir. Então esse é o primeiro ponto. Você não começa adquirindo uma coisa por conta do conhecimento em si. E aqui já entra um ponto de alerta muito grande, né? É extremamente importante a gente saber onde a gente quer chegar, projetar um ideal na nossa vida, mas mais importante do que isso é a gente ter um plano. E esse plano, ele precisa ser muito bem fundamentado em, caramba, o que eu preciso aprender? Beleza, eu preciso aprender essas habilidades. Caramba, beleza. Como que eu vou aprender essas habilidades? E quem vão ser as pessoas que têm esse domínio muito maior que vão me ensinar essas habilidades? Então, uma troca eficiente de dinheiro para você obter algum conhecimento tem basicamente com base esse raciocínio. Então você precisa ter muito claro o que você precisa aprender, quem vai te ensinar e caramba, beleza, eu vou depositar uma confiança, uma atenção de que essa pessoa provavelmente vai conseguir me ajudar. Então você percebe que quando a gente está muito nesse padrão de autoconsumo, que foi um padrão que eu tive durante muito tempo, caramba, você não está considerando o que você precisa aprender. Você só está comprando um possível salto, um possível meio para você alcançar alguma coisa na sua vida, entende? E, cara, não que basicamente essas pessoas que vendem isso, que fazem essas coisas e que, enfim, promovem esse tipo de publicidade, não que essas pessoas elas não tenham conseguido alcançar o que elas alcançaram na vida delas por meio desse trabalho e por meio disso que ela está te prometendo, entende? Mas a questão, isso é uma coisa que eu aprendi com o Rafael, que é um copywriter também, que ele fala muito sobre isso, ele fala, caramba, o fato de você ter feito alguma coisa, o fato de você ter se tornado bom em alguma coisa, não te credibiliza e não te qualifica para ensinar alguma coisa para uma pessoa. Porque basicamente você conseguiu aquilo sob um contexto totalmente diferente que essa pessoa provavelmente está, entende? Então o cara que ele promete rios e rios de dinheiro para você no marketing digital, caramba, provavelmente ele conseguiu recolher todo esse dinheiro, ele conseguiu se construir todo o patrimônio dele, talvez em uma fase que aquela estratégia em específica que ele esteja tentando te ensinar era muito mais em alta, estava muito mais a favor do que basicamente agora, entende? Então hoje você tem outras estratégias, você tem outros meios que são um pouco mais fáceis de você fazer um pouco de dinheiro ou se construir dentro do mercado digital, entende? Então basicamente ele está tentando replicar alguma coisa para você, que basicamente foi o que ele fez e que naquele contexto para ele deu certo, mas que para você não vai funcionar, porque você está em outro momento, você tem um nível de compreensão totalmente diferente do dele, você tem um contexto de vida que não se relaciona nada com ele, talvez esse cara conheça pessoas que você não conhece, talvez esse cara trabalhou com pessoas em empresas que você não trabalhou, talvez esse cara teve uma certa facilidade que você possivelmente não terá, entende? Então existem muitas coisas que, cara, definem 100% se você vai ou não conseguir aplicar basicamente aquilo que a pessoa está falando na sua vida, entende? Então o fato da pessoa ter feito alguma coisa, ter se qualificado em alguma coisa, não credibiliza essa pessoa para te ensinar. Existe um contexto muito específico. É claro que a informação é útil, né? Mas a gente simplesmente ter esse padrão de consumo por achar que a gente vai conseguir conquistar alguma coisa, basicamente tudo aquilo que a pessoa está prometendo, é uma coisa que fica um pouco enviesada, entende? Então aqui que entra, por exemplo,
cara, o que eu consegui desenvolver e que, obviamente, eu continuo aprimorando isso, mas ao longo desses 3 anos que eu estou aqui no mercado digital. Então, basicamente, hoje eu tenho um olhar, na verdade, eu tenho um padrão de consumo com relação a essas coisas muito baixo, sabe? Hoje eu pago uma mentoria de copy, eu tenho acesso a um conteúdo do Olavo, eu tenho acesso a outros conteúdos aqui, conteúdos pequenos com relação a temas específicos que eu comprei. Cara, tenho um consumo muito alto com relação a livros, sim, mas eu sou muito mais cauteloso com relação a qualquer tipo de compra e de consumo que eu vá fazer, entende? Então, hoje, eu estou conseguindo construir a capacidade de eu olhar para uma pessoa, tentar enxergar da maneira mais personalizada, da maneira mais concreta e mais real possível quem é essa pessoa e o que ela tá me prometendo, entende? Então, caramba, eu tô scrollando o feed e apareceu um cara falando pra mim que, caramba, o cara tá em Dubai, o cara é muito novo, ele tem 22 anos de idade, ele tá lá te prometendo uma série de coisas, ele falou, caramba, olha onde eu tô, eu realizei os meus sonhos, eu realizei os sonhos dos meus pais, eu aposentei meus pais, eu fiz isso, eu fiz aquilo, enfim, eu conquistei o mundo com 22 anos de idade, e agora eu vou te ensinar como é que você pode fazer isso. Caralho, será que realmente esse cara vai conseguir me mostrar o que ele fez pra conseguir isso, sabe? Dentro de um contexto, você pega uma pessoa tão jovem, uma pessoa tão nova que nem terminou, basicamente ela nem se formou a nível de maturidade com relação a uma série de coisas na vida dela. Será que essa pessoa de fato tem credibilidade pra me ensinar alguma coisa, sabe? Qual que será que foi o contexto, a bolha que essa pessoa estava inserida para ela conseguir chegar onde ela chegou, entende? Como que isso se relaciona comigo, entende? Melhor, por que que eu estou tendo esse padrão de consumo com relação a alguma coisa que essa pessoa esteja me vendendo, sei lá, Caralho, às vezes o que esse cara tá prometendo pra mim nem é uma coisa que se relaciona muito com o que eu quero da minha vida. Eu nunca nem tive vontade de, por exemplo, de ir pra Dubai, de colocar aquelas correntes de ouro, de ter esse padrão de consumo em excesso e de ser tão... Cara, eu sou uma pessoa extremamente tímida a nível de exposição. Por que que eu quero me expor dessa forma? De, caramba, eu vou viajar, eu vou expor tudo isso, eu vou mostrar tudo isso, porque de alguma forma isso vai brilhar os olhos da pessoa. Isso não tem nem relação comigo, entende? Então, esse diálogo interno com você mesmo, com relação a alguma coisa que você está pretendendo fazer, cara, é muito importante. Caramba, por que que eu devo confiar nessa pessoa? O que que essa pessoa tá mostrando? Será que de fato eu quero ter isso na minha vida? Entende? Aí você vai cavando, você vai descendo, você vai afunilando, e você pensa, o que que de fato essa pessoa tá me prometendo? Entende? Isso tem uma certa relação com as coisas que eu estou buscando fazer na minha vida. E melhor, se eu aplicar isso que essa pessoa tá fazendo, será que de fato eu vou conseguir conquistar alguma coisa? Será que de fato eu vou conseguir construir alguma coisa? Entende? Então, ser um pouco mais cético e ter um pouco mais desse padrão de questionar todas as coisas que surgem, que aparecem na sua frente em meio a toda essa propaganda maluca que a gente vive, é extremamente importante para você sair desse padrão de consumo, 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 porque isso a longo prazo acaba desmotivando muito você. Então você vira uma pessoa que você tem um padrão de consumo alto, você consegue abarrotar uma série de coisas na sua biblioteca, você coloca livro, você coloca curso, você vira o rei dos cursos, e acaba que nada daquilo tem uma certa relação, uma certa transferência com a sua realidade. E aí você se torna mais uma daquelas pessoas que fala, caramba, eu tentei fazer as coisas, eu busquei fazer as coisas, eu tive toda essa produtividade em aprender, mas na real você não sabe nada. Porque basicamente 99,9% das coisas que você aprendeu ali não tem uma certa relação com o que você quer e com o que você precisa fazer para ter determinado resultado, entende? Então, cara, eu não tinha essa visão quando eu comecei a prestar serviço no digital, mas hoje eu tenho uma visão que é muito engraçado, porque a gente tende a enxergar, por exemplo, o mercado digital, ou seja, qualquer tipo de modelo de negócio, assim, a gente tende a enxergar isso, cara, como se isso fosse uma bolha muito específica e uma coisa extremamente inovadora e que ninguém ainda tá sabendo como que isso funciona e que essa vai ser a oportunidade de mudança para sua vida. Entende? Então a gente olha o mercado digital basicamente como, caramba, eu vou trabalhar no mercado digital, eu vou fazer alguma coisa no digital e eu vou ficar rico. Beleza, existe essa possibilidade. Mas a gente esquece que por trás de você enriquecer, por trás e a base para que você consiga construir uma boa vida, se tornar um profissional qualificado, cara, existem muitos trabalhos, muitas competências, muitas habilidades que se relacionam muito com qualquer tipo de coisa que você queira fazer em um outro mercado. Então, para você construir uma empresa, cara, vai exigir de você competências, personalidade, um nível de habilidade emocional, conhecer pessoas, enfim, vai existir uma série de coisas que basicamente são as mesmas coisas que você precisa para construir qualquer negócio que seja no digital também, né? E a gente esquece que, caramba, o digital, a internet, ele não é nada mais, nada menos do que um meio de divulgação. Então você tem um produto, você tem um serviço, você tem uma empresa, você usa aquilo como um canal de vendas para você alcançar mais pessoas. Não é basicamente você chegar e, caramba, eu vou construir a minha vida a partir de agora aqui. Cara, existe muita coisa que influencia nesse tipo de pensamento, claro, mas as coisas não funcionam dessa forma. E quanto mais cedo, basicamente, você conseguir entender isso, mais fácil vai ser como que você se relaciona com tudo isso, entende? Então, entender que, basicamente, você ingressar nesse mercado, qualquer outro mercado que pareça fácil demais e que é importante que você não se iluda a esse ponto de achar que tudo vai ser muito fácil, que tudo será muito rápido, mas que você tenha consciência de que vai exigir de você uma série de trabalho, vai exigir de você uma série de competências e vai exigir de você, basicamente,
uma série de coisas que as pessoas não costumam falar. Porque se as pessoas falassem dessa dificuldade, desse trabalho, de todos os anos que você vai ter que dedicar para aprender alguma coisa, de toda a forma correta de você aprender alguma coisa, que é basicamente o que a gente está aprendendo nesse livro, provavelmente você desanimaria e você não compraria nada dessas pessoas. Então, o fato dela falar o que de fato você vai precisar fazer, vira uma objeção e uma barreira de compra muito grande para ela vender alguma coisa dela, entende? Então, a facilidade... toda essa projeção, caramba, esse mundo de ilusões, geralmente isso está incluso nesse processo de venda, nesse processo de promessa, e que corrobora muito para a facilidade de venda no fim das contas, né? Então, eu não sei, eu só achei que pegar como base essa pauta e esse tema de que, caramba, a real utilidade de alguma coisa que você aprenda, ela tá muito ligada em como você consegue interagir aquele conhecimento com a sua própria realidade, me fez pensar, me fez refletir sobre tudo isso e pensar, caramba, como que, entre aspas, eu perdi, obviamente é muito subjetivo falar esse tipo de coisa, abstrato, na verdade, falar esse tipo de coisa, mas como que eu perdi tanto tempo tentando construir alguma coisa, quando eu fiquei muito nessa ilusão de comprar conhecimento, ter acesso a pessoas, me tornar uma pessoa produtiva através de uma série de coisas que muita gente prometia, entende? Quando na realidade, nada do que aquelas pessoas estavam prometendo, nada do que aquelas pessoas estavam promovendo, nenhum daqueles conhecimentos basicamente tinha uma certa relação, uma certa interação com a minha própria realidade, com as coisas que eu queria de fato, entende? Então, cara, esse livro ele tá sendo muito bom pra mim porque eu sempre consegui ter um pouco claro, não 100%, eu estou amadurecendo cada vez mais essa ideia conforme o tempo passa, mas eu tô amadurecendo cada vez mais a ideia de que, caramba, para me conquistar as coisas que eu quero na minha vida, eu vou precisar exercer muito trabalho. E exercendo muito trabalho, eu vou precisar me desenvolver, me qualificar, me tornar um profissional bom, ter um certo valor, entender basicamente qual que é o mercado que eu estou atuando, qual que é a real necessidade que esse mercado possui, como que de alguma forma eu posso me qualificar para gerar uma boa solução para esse mercado, entende? Então tem essas certas ligações e essas certas interações. Porém, antes de eu ler esse livro, eu não tinha tão claro na minha cabeça o processo, as etapas e o quão trabalhoso é para você aprender alguma coisa, entende? Então a gente acha, e a gente só acha, a gente tem uma ilusão muito grande de, caramba, achar que a gente consegue aprender tudo numa facilidade muito grande. Caramba, time, turma, não é desse jeito, não é desse jeito. Para você ficar bom em copy, por exemplo, cara, exige anos, anos. E, caramba, eu comecei a escrever copy, eu fazia uma página de vendas, eu pensava, caralho, eu tô dominando essa porra. Não, você não tá. As habilidades que compõem um bom copywriter, basicamente são habilidades que não moram na precocidade. Não existe precocidade em você se tornar um bom profissional, entende? Então não tem como você se tornar realmente bom apenas aprendendo coisas técnicas. A experiência, a musculatura, a fixação dos certos conceitos e fundamentos, tudo isso junto corrobora para que você seja um bom profissional, entende? Então, não existe desenvolver qualquer tipo de competência, não existe aprender qualquer tipo de coisa numa velocidade muito grande, num tempo muito curto. Não tem isso. Em 6 meses você não consegue se tornar um bom advogado. Em 6 meses você não consegue se tornar um bom engenheiro. Em 6 meses você não consegue se tornar um bom copywriter. A nível de competência, a nível de experiência, a nível de musculatura, a nível de referências, entende? Você não consegue. Agora, se você estende isso para um período maior, caramba, 10 anos você se forma um engenheiro, 10 anos você faz uma faculdade, 10 anos você consegue se qualificar a ponto de você chegar no mercado e conseguir resolver algum problema do mercado, entende? Porra, em 10 anos, você fazendo as coisas da maneira certa, direcionando para a maneira certa, porra, você consegue se tornar alguém aqui dentro do digital, você consegue ser um bom prestador de serviço e atender empresas, basicamente, que possuem algum problema que você criou nesses 10 anos de trabalho, competência para resolver, entende? Então, a ideia e literalmente a crença de que não existe precocidade em você se tornar um bom profissional e você conseguir conquistar e dominar um nível de habilidade é extremamente fundamental e é muito importante, é crucial para que a gente saia dessa roda e desse padrão de consumo desenfreado, de achar que as coisas elas são fáceis, de achar que as coisas... Não é, entende? Então, eu tava conseguindo de alguma forma criar uma certa maturidade com relação a isso, muita coisa na minha vida, mas eu não tinha essa certa maturidade com relação ao aprendizado em específico, ao aprender alguma coisa, entende? Então tinha muita coisa que eu queria aprender e que, caramba, eu depositava um certo tempo aprendendo alguma coisa, mas quando eu ia conversar com uma pessoa que tinha muito mais anos de experiência que eu com relação àquele tema, eu ficava me sentindo mal, porque eu pensava, caramba, eu tô fazendo da forma errada, sabe? Eu acho que eu tô fazendo uma forma que, cara, não tá certo, porque como assim? A nível de técnica de copy, eu tenho mais horas do que essa pessoa. E essa pessoa não tem esse nível de técnica que eu tenho. Porém, ela é melhor do que eu em copy. Como que isso é possível? Entende? E aí você entende o contexto. Essa pessoa ela está inserida num contexto há muito mais anos que você. Essa pessoa ela possui muito mais referências do que você. Entende? Então, novamente, a ideia de que existe precocidade, existe velocidade, existe toda essa facilidade de você se tornar alguma coisa é uma ideia totalmente falsa e que
Quanto antes a gente conseguir se adequar a isso, mais fácil a gente consegue direcionar a nossa atenção e o nosso coração para o lugar certo e mais fácil a gente consegue evoluir com uma certa frequência e eficiência, entende? Então, justamente esse livro ele não está me trazendo só... Caramba, esses pequenos tópicos e maneiras de estudar e formas de estudar, como você pesquisa, não tá me trazendo somente essas partes que são micros perto do geral que ele tá me trazendo, sabe? Ele tá me trazendo uma percepção muito geral de que, caramba, existe muito trabalho atrelado a qualquer tipo de coisa que você faça e que de fato é valorosa. Se um determinado conhecimento que você vai aprender, e aquele conhecimento, aquela especificidade, aquela habilidade vai, caramba, te gerar um valor muito grande no mercado e, consequentemente, vai te gerar muito dinheiro, cara, isso não vai ser fácil de desenvolver. Primeiro você precisa aprender a aprender, né? E a gente tem um comportamento muito automático de simplesmente sentar e começar a aprender as coisas. Isso é um nível de aprendizado, né? Mas à medida que você vai aprendendo, e eu só estou percebendo isso quase 3 anos depois, à medida que você aprende, você percebe que você precisa não somente dominar algumas áreas de conhecimento, então você precisa dominar algumas habilidades que de fato fazem sentido para o seu contexto, mas você precisa aprender a aprender essas atividades, entende? Então, caramba, depois de quase 3 anos, eu olhar para minha forma de estudo, por exemplo, e falar, caralho, eu estava estudando, depositando o tempo de maneira errada, é uma coisa que você tem que ter um processo, você tem que ser uma pessoa muito humilde a ponto de você reconhecer que isso faz parte do aprendizado, mas te coloca no chão, no sentido de que, caramba, eu tô aterrissando na realidade, eu tô aterrissando cada vez mais na realidade conforme eu vou evoluindo, entende? Porque primeiro você aprende, depois você vê que você não tá aprendendo da maneira correta, e aí que você vê que você não tá aprendendo da maneira correta, você começa a perceber que você talvez esteja depositando tempo e atenção em uma coisa que não necessariamente vai te ajudar a alcançar o próximo nível. No próximo nível, não de uma forma, essas porra de coach nada, mas o próximo nível de posição que você talvez queira estar um dia, entende? Então, hoje, por exemplo, o tempo e a atenção que eu deposito em técnicas de copy é muito pequena comparada a um tempo atrás, entende? Porque estudar mais técnica de copy não tem muita relação, basicamente, com a posição que eu quero ocupar nessa empresa que eu estou trabalhando, entende? Eu preciso aprender uma série de outras coisas. Caramba, eu preciso de entender um pouco mais sobre o modelo de negócio. Eu preciso entender como que funciona a gestão financeira do negócio. Eu preciso entender sobre o mercado de uma forma geral, entende? Caramba, qual que é o formato de publicidade que funciona para esse modelo de negócio? Caramba, qual que, sei lá, a melhor maneira da gente criar uma narrativa que nos diferencia perante os nossos concorrentes? Claro que entra copy, mas exige um pouco mais de conhecimento geral, entende? Então não faz muito sentido eu ficar depositando tanto tempo, tanta atenção em coisas que, por mais que me dê um conhecimento e isso alimenta o meu ego de alguma forma, e até melhora o meu trabalho no dia a dia, não tem uma certa relação com o que eu quero conquistar ainda lá na frente, entende? Então sempre tentar buscar e aterrissar-se ao máximo na realidade, no fato de que o que você quer conquistar da sua vida, o que você precisa aprender para conquistar isso, quem são as pessoas certas para te ajudar nisso. Cara, isso é extremamente importante e eu não tenho dúvidas alguma que isso teria economizado algum tempo da minha vida, sabe? Diferente de eu ter começado lá atrás e... faz parte do processo, mas enfim, naquela loucura de que, caramba, olha o que esse cara tá me prometendo, caralho, esse cara tá prometendo tanta facilidade, o mercado digital agora é a revolução, porra, eu preciso estar no digital porque todo mundo que tá aqui enriquece. Não. E aí você começa a perceber. Isso é uma bolha muito pequena dentre todas as coisas. Basicamente, existem muitas empresas que usam a publicidade, usam o marketing digital, basicamente usam ali as divulgações e os profissionais que foram formados no mercado digital para conseguir criar um novo canal de vendas, sei lá, aumentar a receita, esse tipo de coisa, diminuir CAC, por exemplo. Mas, caramba, essa bolinha de gente que promete toda essa facilidade é literalmente uma bolha muito pequena dentro do universo minúsculo que a gente ainda não tem competência de enxergar, entende? Então, é uma bolha muito pequena de pessoas que elas são alimentadas e elas só se mantêm, de alguma forma, frequentes e vivas dentro desse mercado, porque ainda tem pessoas que não têm um nível de consciência tão elevado e continuam acreditando que a felicidade dela, o resultado que ela deseja para a vida dela, vai estar literalmente em ela passar mais uma vez o cartão dela para comprar alguma coisa que ela não precisa e que só vai encher a biblioteca dela e a cabeça dela de coisas que no futuro não vai ajudar ela em porra nenhuma, entende? Então, enfim, eu tentei de alguma forma linkar esse ponto e essa tese que o autor defende muito de que o conhecimento que não interage com a realidade é um conhecimento inútil, com esse fato porque eu, não sei, na minha cabeça eu acho que é uma coisa que caso você esteja iniciando, seja em qualquer mercado, caso você esteja iniciando qualquer tipo de estudo, qualquer tipo de processo que você queira se qualificar um pouco mais, eu acho que é extremamente importante a gente ter um pouco de consciência com relação a isso e isso influencia quase que 100% na qualidade, enfim, nos benefícios que a gente consegue colher de determinada prática que a gente está fazendo, fechou? Então, é isso, turma. Desejo uma excelente semana para vocês. Tem bastante coisa que eu quero falar com relação a esse livro. E, caramba, eu vacilei muito, porque eu não sabia que esse livro seria um livro que chamaria tanto a minha atenção, sabe? Chamaria tanto a minha atenção e ia
fazer com que, caramba, eu depositasse mais atenção e mais trabalho nesse conteúdo em específico, então eu deveria ter criado uma série específica, sei lá, de 10, 15 vídeos que seja, falando somente sobre esse livro, entende? Então eu fiz da maneira que eu estava mais acostumado a fazer, que é o que, caramba, eu li, sei lá, 30 páginas de um livro, vou fazer um vídeo sobre essas 30 páginas, e basicamente o canal ele segue nessa sequência, né? Só que os últimos 4 ou 5 vídeos, se eu não me engano, foram sobre esse livro. E eu tô colocando temas, títulos um pouco diversos, não tô dando uma continuidade certa, uma sequência correta. Tenho certeza que seria um pouco mais eficiente e efetivo se eu tivesse feito dessa forma, porém, fica de aprendizado para uma outra leitura. Possivelmente o próximo livro que eu vou ler, que eu ainda não tenho tanta certeza, eu estou em dúvida entre dois livros aqui. Possivelmente eu faça isso e talvez seja um pouco mais efetivo para você que esteja assistindo esse conteúdo aqui, fechou? Desejo uma excelente semana para você e até semana que vem. Valeu!